Olá, muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Ana Oliver e no vídeo de hoje eu trago aqui o passo a passo dessa bolsa super estilosa. Eu confeccionei essa bolsa com fio 100% algodão, o tex é 1285. Eu vou deixar a lista com os materiais que eu utilizei na descrição aqui do vídeo, tá? Ó, mas lembrando que esse modelinho você pode adaptar ele com o fio de sua preferência. Esse ponto, ó, ele deixa a peça bem estruturada, fica um visual bem bonito na peça, né? Então, e se é a sua primeira vez aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você gostar desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Então aqui para iniciar, vou fazer minha primeira correntinha, fazendo assim, tá? Fazer um Ezinho. Vou laçar fazendo minha primeira correntinha, vou apertar aqui o nozinho e vou trabalhar agora 14 correntinhas, tá? Que vai ser equivalente aqui, vou iniciar com 14 pontos baixos a largura aqui da minha base, tá? Então, 1, 2, 3, 'Então, aqui eu trabalhei 14 correntinhas, que vai ser o equivalente aqui à largura da minha base, tá? Aí, se você quer mais uma bolsa maior, uma peça maior, você trabalha mais correntinhas, tá? Então, aqui eu fiz 14 correntinhas. E vou fazer mais uma correntinha que vai ser a subida pra fazer meu primeiro ponto baixo, tá? Então, aqui eu marco aqui, olha, essa última correntinha que eu fiz, olha. Faço uma correntinha. E venho aqui, ó, nessa alcinha, fazendo aqui meu primeiro ponto baixo. E vamos seguir trabalhando, então, pontos baixos em todas essas alcinhas aqui das nossas correntinhas. Então, a gente vai trabalhar aqui 14 pontos baixos. Feito isso, então, aqui a gente vai virar o trabalho, a gente vai estar fazendo as nossas carreiras de subidas. Então, aqui eu trabalhei até meu último ponto, olha. E agora a gente vai virar o trabalho assim, ó. Vira o trabalho, a gente deixa o fio aqui atrás. E aqui a gente não vai trabalhar, tipo, uma correntinha pra iniciar desse lado, tá? A gente, assim mesmo que a gente finalizou o trabalho, a gente só vai virar o trabalho e vai vir aqui embaixo, olha. Da nossa primeira correntinha. Tá? A gente vai trabalhar embaixo dessas alcinhas aqui, ponto sobre ponto. Então, eu aqui, olha, eu venho embaixo dessa primeira correntinha, no primeiro ponto, já laço e faço meu primeiro ponto baixo, tá? É assim que eu vou fazer a subida dessa base. Então, aqui eu venho e faço meu primeiro ponto baixo. E dou sequência por toda a extensão aqui, até a última correntinha. Então, aqui a gente trabalha até a última correntinha, olha. Lembrando que a gente fez uma correntinha pra subir e ser nosso primeiro ponto alto, então. Não pode esquecer dessa correntinha. Então, olha, a gente vira o trabalho novamente. E sempre o fio atrás, tá? Deixando o fio pra trás. E a gente vem novamente no primeiro... Sempre a gente vai fazer essas viradinhas aqui nas carreiras. Nos inícios e final de carreira. Faz o nosso primeiro ponto baixo. E a gente dá sequência, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, é bem simples, bem fácil de fazer aqui essa base inicial. Aí, o que a gente não pode esquecer aqui, olha, sempre vai ser, quando a gente virar o trabalho, a gente pegar sempre a primeira correntinha, tá? Então, olha.
Pra igualar e deixar o trabalho reto. Então, não quer esquecer dessa correntinha, ela vai ficar entre sempre em cima desses nozinhos. Então, sempre vai pegar a correntinha até a última. Finalizando aqui a terceira carreira, pra vocês verem, esse primeiro ponto, ele fica deitadinho, né? Que a primeira, como a gente não tá fazendo correntinha de subida, ele fica assim mesmo. A gente vê que aqui do lado, olha, tem uns nozinhos, tá? Que fica em volta. Então, a gente sempre trabalha até essa última alcinha. Faz nosso último ponto baixo aqui da carreira. E vira novamente. Então, a gente vai dar sequência assim, tá? Virando e vindo embaixo da primeira alcinha. Fazendo nosso primeiro ponto baixo. Então, todas as finalizações de carreiras, eu vou estar fazendo assim, tá? Aí, agora é só seguir, né? Até o tamanho desejado, o comprimento que você deseja a sua base. Aqui vai ser a nossa, né, largura aqui do fundo. Então, agora aqui a gente vai trabalhar o comprimento. Então, essa bolsa aqui é uma bolsa que eu não vou fazer ela muito grande, tá? Eu vou estar trabalhando com comprimento de fundo de 20 centímetros. Essa largura tá bem padrão, tá bem legal esse tamanho aqui. Eu vou passar aqui a medida pra vocês. Ó, tá uma largura de 10 centímetros, o que tá bem legal pra largura da bolsa. Então, eu vou seguir aqui trabalhando a minha bolsa, pro vídeo não ficar muito longo, né? Eu já vou adiantar, que é só repetição aqui agora. Aí, eu já volto na sequência com a minha base pronta aí pra gente poder estar finalizando e fazendo a subida da bolsa. Então, finalizada aqui, olha, eu trabalhei por 28 carreiras, tá? Aqui eu tenho 20 centímetros de comprimento no fundo da minha base. E agora a gente vai começar a trabalhar para fazer a finalização aqui dessa base pra gente poder fazer a subida, tá? Então, aqui eu vou estar fazendo um contorno aqui na base de ponto baixíssimos. E a gente vai fazer baixíssimos assim, olha. A gente vai trabalhar 2 baixíssimos para cada carreira, olha. Então, aqui a gente tem duas carreiras, tá vendo? Olha, uma carreira de ida e uma de volta, olha como é que elas se juntam aqui, ó, no meio dos nozinhos. Então, vai ser 2 baixíssimos para cada carreira. Então, a gente vai trabalhar assim, olha. A gente vai ter aqui, olha, um nozinho, outro nozinho. E aí, entre esse nozinho, a gente tem essa alcinha, olha, que são duas alcinhas. E aí, a gente tem aqui, ó, de onde sai essa alcinha, tá vendo? Olha esse espaço aqui, ó, que fica embaixo do nozinho, ó. Tá vendo? Então, a gente vai trabalhar nesses espaços baixíssimos, ó. Então, todas as carreiras vai ter esse nozinho aqui e esse outro, olha. E entre eles vai ter, olha, 2 alcinhas, tá? E essa outra alcinha de baixo aqui, que é de onde essa alcinha sai, ó, tá vendo? Ó, esse espaço aqui. Então, a gente vai trabalhar baixíssimo nesses espaços. Então, eu vou iniciar fazendo uma correntinha, que essa correntinha vai ser um baixíssimo da quina, ó. A gente vai ter um baixíssimo na quina, tá? Que até vou colocar o marcador pra gente saber que essa correntinha foi onde a gente iniciou nosso primeiro baixíssimo. Então, essa correntinha, ela fica como o primeiro baixíssimo aqui, que vai ser da quina. Todas as quinas a gente vai trabalhar uma correntinha, tá? Agora eu venho aqui, olha, nesse mesmo espaço onde eu fiz o meu último ponto baixo, no mesmo lugar onde tá saindo o meu último ponto baixo, e faço um baixíssimo. E agora a gente vai seguir fazendo baixíssimos, olha, um baixíssimo para cada carreira. Então, aqui, olha, eu venho nesse primeiro espaço, faço um baixíssimo, procura soltar um pouco o ponto, tá? Para o ponto não ficar muito apertado, porque a gente depois vai voltar trabalhando por baixo dessas alcinhas aqui, dos baixíssimos, olha. Eu venho na próxima, olha, tenho, ó, visualizado de novo, eu tenho esse nozinho e esse nozinho, que determina aqui, olha, o meio de 2 carreiras, tá vendo? Uma carreira aqui e outra aqui. Então, eu venho embaixo dessa primeira alcinha, olha, que são 2 fios, embaixo dessa primeira alcinha, e laço fazendo um baixíssimo. Aí, eu venho, ó, no outro espaço, que fica nessa alcinha, que fica embaixo, e faço mais um baixíssimo. Então, olha, novamente, fazer mais uma vez. E a alcinha que fica
onde sai essa alcinha que a gente trabalhou, tá vendo? Olha, essa alcinha aqui, ó. Ficando assim. Então, percebe que a gente vai ficar com um ponto baixíssimo para cada carreira, olha. Que esses são grupinhos de duas carreiras, tá vendo? Olha, dois baixíssimos. Dois baixíssimos. Então, cada carreira aqui a gente vai ter um ponto baixíssimo, tá? Então, é só a gente seguir aqui, olha, por toda a volta. Olha, então, terminando aqui, olha, vamos trabalhar aqui essa quina. Então, a gente faz, olha, tá vendo? Um ponto para cada carreira. Fiz aqui esse último. E aqui, olha, aquela correntinha inicial que a gente iniciou o trabalho. Então, como é que a gente faz aqui? Aqui a gente faz esse último espaço, que é do meio da carreira, tá vendo? Olha, daqui do meio da carreira. E aí, aqui a gente faz uma correntinha. E a gente vem embaixo, olha, da primeira alcinha, tá? Que foi das correntinhas que a gente iniciou aqui o trabalho. Aí a gente faz mais um baixíssimo, tá? E segue trabalhando, olha, entre essas alcinhas também. Contornando toda a base aqui, ó, ficando assim. Então, fiz aqui tudo, olha, aí chegando nessa quina aqui, que foi onde a gente iniciou, olha, que tem nosso, assim, sobrinha de fio, olha, a gente tem nossa última correntinha, tá? Então, a gente vem, faz. E aqui agora a gente faz uma correntinha nessa quina, tá? Olha, e agora a gente vem aqui, ó, no primeiro espaço aqui da carreira. Faz um baixíssimo, olha, ficando assim. E aí a gente segue repetindo o mesmo padrão que a gente fez do outro lado, olha. A gente vai ter aqui, ó, essa alcinha e essas duas, tá? Então, só que tá ao contrário, né? Aqui a gente, essas duas alcinhas aqui era desse lado, né? Onde tinha dois fios. E essa outra agora é o contrário. Mas é a mesma coisa, tá? Olha, se você olhar, é o mesmo padrão. Então, a gente vai ter aqui, ó, essa alcinha, que fica embaixo aqui do nozinho, e essas duas aqui, que é desse outro lado aqui do nozinho, tá? Então, a gente repete o mesmo padrão. E aí, então, olha, eu finalizei essa lateral toda. E agora aqui a gente faz a mesma coisa, ó, vem até o último meio aqui, olha, tá? Até o último espaço aqui entre essas duas carreiras, faz o nosso último baixíssimo e faz uma correntinha. Tá? Aí eu venho aqui, olha, na primeira alcinha. E sigo fazendo os baixíssimos aqui. Olha, então, finalizando aqui. Aí, lembra que a gente colocou o marcador aqui no nosso primeiro baixíssimo, né? Então, olha, ainda tem mais uma correntinha aqui, olha. Então, eu fiz até o penúltimo, tá? Aí, aqui eu vou puxar meu fio. Pra gente fazer aqui essa última correntinha. Olha, eu vou tirar aqui o marcador. E a gente vem aqui, olha, nessas duas alcinhas aqui, desse baixíssimo, que a gente colocou o marcador. Olha, agora eu venho aqui nessa primeira, nesse último baixíssimo que a gente fez, no centro dele aqui, ó.
E vou trazer meu fio aqui pro meio, pra nossa correntinha ficar igual, ficar... Tá? Então, assim que eu finalizo aqui o meu último baixíssimo. E agora, a gente vai fazer a subida. Só que assim, como a gente vai trabalhar aqui, olha, nessas correntinhas dos baixíssimos, a gente vai trabalhar subindo o nosso ponto aqui, ó, por essas alcinhas. Que a gente fez aqui dos baixíssimos, ó. Então, eu vou laçar o meu fio e a gente vai trabalhar a subida da bolsa aqui. Então, aqui, ó, esse fio aqui, a gente vai jogar ele aqui pra dentro, pra gente poder arrematar ele aqui, tá? Então, a gente vem aqui, olha, por debaixo dessa alcinha. Pra gente passar ele lá pra trás. Pra dentro, né? Porque esse aqui vai ser nosso lado de dentro da peça, tá? Agora aqui a gente vai escolher um canto pra gente poder, eu gosto sempre de subir aqui pelas laterais, tá? Mas aí você pode escolher qualquer outro lugar. Pra gente poder fazer a subida da bolsa. Então, eu vou subir aqui pela lateral, olha, já tem esse fio aqui pra mim fazer o arremate, tá? Então, eu vou vir aqui, olha. Vou escolher um baixíssimo aqui. A gente vai colocar a agulha nessas duas alcinhas aqui dos baixíssimos, tá? Então, aqui eu vou pegar o meu fio de trabalho, olha. Vou deixar um pedaço também aqui. Sobrando, a gente faz o arremate junto com esse outro fio aqui de baixo. Sobrou. Vou laçar. Ó. E aqui eu vou fazer 3 correntinhas, que é o equivalente a um ponto alto. E eu vou trabalhar essa primeira carreira só com ponto alto, tá? Então, aqui, olha, a gente vai laçar, esse fio aqui a gente já vai prender, olha. A gente já vai laçar aqui, olha, novamente. Todas essas alcinhas aqui, então a gente vai entrar em todas elas pra poder laçar e fazer nosso ponto alto, tá? Então, aqui, olha, eu vou laçar. E venho aqui na minha próxima. E já vou pegar esse meu fio, olha, vou deixar ele assim, tá? Então, até acabar aqui o fio, eu vou laçando com ele aqui preso. Que ele já fica arrematado. Dou altura e faço aqui ponto alto. Então, essa aqui vai ser a sequência da nossa primeira carreira. A gente laça, busca o fio aqui no baixíssimo. Já deixa esse fio aqui por cima da agulha. Da altura, tiro 2 e tiro 2. Olha, ficando assim, tá? Olha, então, como vai ficando, tá? Então, aqui, a gente vai trabalhar toda essa volta, assim, com pontos altos. Então, a gente vai trabalhar toda a volta e aqui, olha, então a gente vai trabalhar todas em todos os baixíssimos, tá? A gente não pode pular nenhum, olha, na quina tem 2, olha, um de virada, outro aqui. Então, a gente vai trabalhar todas as alcinhas, tá? Sem pular nenhuma, senão a gente fica com buraco na peça. Contornando toda a base até o último aqui, pra gente fazer o fechamento, tá? Então, eu vou seguir aqui, eu vou adiantar aqui a peça pra gente dar continuidade. Então, aqui, olha, terminei, então, a primeira volta, tá? Da subida da bolsa. Eu trabalhei todas as correntinhas dos baixíssimos. Olha como ficou, tá ficando bem legal, tá? Então, completei toda a volta aqui da nossa subida da bolsa. Então, aqui a gente vai fechar agora. Aí, lembrando que a gente iniciou com 3 correntinhas, ó, 1, 2, 3, que equivalia ao nosso primeiro ponto alto. Então, a gente vai vir aqui no centro, olha, da nossa terceira correntinha, e a gente vai fazer um baixíssimo pra fechar aqui nossa volta, tá? Então, aqui eu vou fazer um baixíssimo.
Feito isso, agora a gente vai trabalhar 2 correntinhas. 1 e 2, que vai equivaler a um ponto meio alto, porque agora a gente aqui vai trabalhar com pontos altos, cruzando nossos pontos altos aqui de baixo, olha, e ponto meio alto. Então, eu vou iniciar aqui para vocês verem. Então, aqui, olha, eu vou laçar, aí eu tenho aqui o meu ponto, né, das 3 correntinhas, meu primeiro ponto, eu não vou nele, já vou vir nesse próximo ponto aqui, ó, tá? Iniciar assim. Eu venho aqui por baixo, olha, por trás do ponto, ó, eu vou entrar aqui e vou sair aqui atrás, tá? Vou laçar. Então, a gente vai ficar com ponto alto cruzado, tá? A gente vai cruzar o ponto alto de cima com o de baixo. A gente ficou com 3 na agulha, vai tirar 2. Fica com 2 e tira, ficando assim, então, nosso ponto alto. Nosso primeiro ponto alto cruzado. Agora, aqui a gente vai trabalhar assim, um ponto sim, outro não. Então, a gente vem pro próximo, ó, que seria o próximo ponto alto da carreira de baixo, olha. A gente vai pegar essas alcinhas aqui de cima, ó. Tá vendo que formou-se 2 correntinhas do nosso ponto alto. Eu vou vir só na alcinha de trás, ó, tá? A gente vai trabalhar só nessa alcinha de trás agora. Quando a gente for trabalhar ponto meio alto. Então, eu vou trabalhar agora aqui ponto meio alto. Eu vou laçar e vou vir nessa alcinha, ficando com 3, e vou tirar os 3. Fazendo aqui assim, meu primeiro ponto meio alto dessa volta. Aí, eu laço e vou fazer um ponto alto cruzado direto, já no outro, olha. Então, eu trabalhei esse ponto meio alto, eu venho nesse próximo e faço um ponto alto cruzado. Por trás do ponto, laço, trago o fio, olha. Fico com 3, tiro 2, dou altura e tiro 2. Tá? Então, a gente vai trabalhar essa sequência aqui. Então, vou fazer de novo aqui. A partir da segunda carreira vai ficando um efeito bem legal, bem bonito, tá? Então, laço e vou fazer um meio alto. Então, se eu trabalhei esse ponto alto aqui cruzado, eu venho no meu próximo ponto alto, olha, na minha correntinha de cima, tá? E pego só a alcinha de trás. Ficando com 3. E tiro os 3. Agora, eu laço e venho no meu próximo ponto alto, olha. Trabalhei esse aqui, o ponto meio alto em cima dele. Agora, eu venho no próximo e vou entrar aqui cruzando, olha, saindo por trás. Laço, dou altura, tiro 2, tiro mais 2. Então, essa vai ser toda a sequência aqui da nossa volta, tá? Vou fazer mais uma vez, olha, laço, venho no próximo ponto alto, na alcinha de trás. Laço, tiro os 3. Então, aqui eu fiz um ponto meio alto. Então, eu laço, e agora eu vou no próximo ponto alto, olha. Trabalhei meio alto nesse, eu venho no próximo. Cruzando, entrando e saindo, olha. Laço. Dou altura. Tiro 2. Altura novamente. E tiro 2. Laço. Venho no próximo ponto alto, na alcinha de trás. Faço um ponto meio alto, tirando os 3. Laço. Próximo. Aí faz com jeitinho pra não pegar fio, tá? A gente tem que fazer com jeitinho pra não puxar fios do ponto de baixo. Dou altura. Tiro 2. Tiro 2. Então, a gente vai trabalhar toda essa volta assim, tá? Vai ficar um efeito bem legal. Então, vou dar sequência aqui na volta e venho pra gente fechar
para dar continuidade na segunda carreira. Porque agora aqui é só repetição, tá? Se a gente repetir esse padrão, a gente vai repetir até chegar aqui no último ponto. Então, olha, finalizando aqui a volta, carreira, olha como é que fica legal. Fica bem bacana, né? A partir da segunda, terceira volta, vai ficando um desenho bem bonito. Então, aqui agora a gente vai fazer o fechamento. Então, a gente fez 2 correntinhas, né? Pra ser o equivalente ao nosso ponto meio alto, né? Olha, então a gente ficou assim, ó, com meio alto e ponto alto cruzado, meio alto e ponto alto cruzado. Então, a gente finalizou aqui, ó, a gente cruzou o ponto e vai finalizar no ponto meio alto, né? Então, vai ficar meio alto em cima de meio alto. E a gente vai ficar cruzando os pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, eu venho aqui, ó, onde eu fiz a minha segunda correntinha, olha. Uma, duas, vou contar minha segunda correntinha. E vou vir na alcinha do meio, ó, da minha segunda correntinha. E a gente vai laçar fazendo baixíssimo. Então, esse fechamento aqui a gente vai fazer em todas as carreiras, tá? Em todas as carreiras. Então, vem, olha, uma, duas correntinhas. Venho no centro. Vou laçar. Fazer um baixíssimo. E fazer 2 correntinhas, que equivale a outro ponto meio alto. Então, a gente sempre vai fechar aqui. Na segunda correntinha, a gente vai repetir esse fechamento em todas as carreiras, tá? Então, agora aqui eu laço. E venho, olha, eu fiz o meio ponto alto, que vai ficar em cima de ponto meio alto. E venho aqui onde eu tô cruzando, onde tá ficando os pontos altos cruzados, olha. No mesmo lugar. Então, por trás. Laço. Dou altura. Tiro 2. E tiro 2. Fiz, então, aqui mais um ponto alto cruzado, tá? Então, a gente vai ficar cruzando, ó, sempre no mesmo lugar onde a gente cruzou a carreira de baixo. Laço. E venho aqui na alcinha, olha. Agora, a gente tem que prestar atenção nessa alcinha, porque, ó, essa alcinha do ponto meio alto, pra gente não pegar a outra alcinha aqui, olha, do ponto alto. Ela vai ficar sempre repuxada um pouquinho aqui pra trás, tá? De onde a gente cruzou o ponto, olha. Então, a gente tem que vir bem em cima, olha. Que é o ponto meio alto, ó. Então, a minha alcinha não é essa, é a de cá, tá vendo? Bem no cantinho. Então, ela vai ficar sempre aqui, ó. Tá? Bem próximo da onde a gente tá cruzando o ponto, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a iluminação. É isso. Quanto mais claro eu colocar aqui a luz, né, mais estourado vai ficar. Vai ficar mais difícil a visualização. Então, quando eu gravo de dia, fica uma luz, quando eu gravo à noite, fica outra. Eu ainda tenho que aprender a usar aqui, essa iluminação aqui. Não consigo acertar ainda, né? Mas eu acho que dá pra ver. Então, é isso, ó. Então, agora eu vou laçar e vou vir aqui na correntinha, que equivale ao meu ponto meio alto que eu fiz aqui embaixo. Então, presta atenção, que é a correntinha do ponto, tá? Pra não pegar outra correntinha, nem da frente, nem de trás. Faço um ponto meio alto e dou a mesma sequência, tá? Laço. Então, fiz o meio alto, agora eu venho aqui onde eu cruzei o meu ponto alto. Laço da altura, tiro 2, depois tiro 2. Ficando assim. Então, a gente vai estar sempre cruzando o ponto alto no mesmo lugar, e onde tem ponto meio baixo, meio alto, a gente vai estar fazendo ponto meio alto, tá? Então, padrão. Olha. Aqui, ó, meu ponto meio alto, a correntinha, como é que ela tá? Ela tá vindo aqui pra trás, já, tá vendo? De onde eu lacei. Mas a gente tem que pegar sempre, e eu tô sempre trabalhando com a correntinha de trás, tá vendo? Olha, eu não tô pegando as duas alcinhas, só a alcinha de trás. Então, a mesma coisa. Então, laço, vem no meu próximo ponto meio alto, olha. No meu ponto alto cruzado, né? Cruzo novamente. Dou altura, tiro 2, e depois tiro 2. Tá? Essa vai ser a sequência. Ponto meio alto, olha. Correntinha do ponto meio alto. Faço outro ponto meio alto. Ponto alto cruzado. Cruzo novamente no mesmo. Dou altura. Tiro 2. E tiro 2. Olha.
Então, a gente segue fazendo essa repetição. Da altura. Então, aqui agora, olha, é só a gente repetir esse processo aqui, é um padrão, né? A gente vai repetindo, repetindo. Na medida que a gente vai aumentando as carreiras, olha, vai ficando um formato bem legal, fica muito bonito mesmo. Esse detalhe aqui do ponto cruzado do ponto, eu acho que fica um desenho bem legal para a peça, fica diferente também, né? E então, aqui no fechamento é a mesma coisa, a gente fecha na segunda correntinha, faz um ponto meio alto, né? Então, se tiver alguma dúvida, é só voltar no ponto aqui do vídeo, pausar, voltar e ver. Mas a gente vai fazer todas as próximas carreiras, tá? Eu vou dar continuidade aqui no meu trabalho. E aí eu volto com vocês pra gente finalizar. Mas é só definir o tamanho, a altura que você deseja a sua bolsa. E é isso, tá? Então eu vou continuar aqui e já volto com vocês pra gente finalizar. Olha, então aqui eu já terminei a subida da minha bolsa. Olha como fica legal, olha como esse desenho fica bonito. E assim, olha que legal também que esse ponto, ele deixa a peça estruturada, olha. Como é que ela fica bem estruturada, tá? Fica bem legal. Então agora aqui eu vou finalizar pra gente estar fazendo a alça da nossa bolsa. Então aqui a gente estava finalizando nossas carreiras, né, com ponto baixíssimo, né? Na alcinha da segunda correntinha aqui do nosso ponto meio alto. Então eu dou sequência, fecho minha carreira com baixíssimo, e aí a gente vai trabalhar, olha, nas alcinhas, nessas correntinhas aqui, ponto baixíssimos, tá? Então eu vou fazer aqui o contorno da peça com baixíssimo pra gente estar finalizando. Então eu venho aqui na minha correntinha e vou laçar fazendo um baixíssimo. Então a gente vai fazer todo esse contorno aqui da volta, finalizando assim, olha, com baixíssimo, tá? Então aqui, antes disso, aqui no meio, eu coloquei um marcador, que é onde eu vou fazer aqui uma corrente para passar a alça. Então, pra gente localizar aqui o meio da bolsa, é bem simples, tá? A gente pode estar colocando uma fita métrica aqui no nosso fundo, olha, tá? Aí a gente vai medir aqui o fundo e a gente vai achar o meio, tá? Aí a gente vai dividir aqui e achar o meio. Ou você pode estar contando aqui, olha, a partir da lateral, esses pontos aqui cruzados, né? E dividir para poder achar o meio aqui, pra gente estar marcando, olha, para ficar bem centralizada, tá? Então é bem facinho de fazer isso. Aí feito isso, eu coloquei aqui um marcador, que eu vou trabalhar a minha corrente aqui. Eu vou estar fazendo a minha com miçanga, mas lembrando que se você não quiser fazer com miçanga, você pode estar fazendo a sua corrente de crochê também, tá? Então eu vou dar sequência aqui no contorno até próximo ali do meu ponto com marcador. Então eu trabalhei aqui baixíssimos até onde eu coloquei o marcador, tá? E aqui agora eu vou puxar o meu fio, que eu vou fazer um cordão de correntinha, de miçanga. Mas essa parte aqui, esse detalhe, você pode fazer diferente, tá? Você pode estar fazendo uma correntinha de crochê ou colocando algum outro tipo de acessório. Pode estar colocando uma argola também, que fica bem legal, tá? É uma argola que passe, né, a alça da bolsa também. Dá pra mudar bastante coisa aqui. Então eu vou puxar esse meu fio, olha, vou soltar, porque assim, as minhas miçangas, elas passam aqui nesse fio, tá? Então, olha, eu vou introduzir a agulha aqui na miçanga e vou puxando o fio. Aí eu vou passar aqui a quantidade de miçanga que eu achar que vai ficar legal aqui pra tá passando a minha alça. Tá bem facinho de fazer. Então eu vou passar aqui as minhas miçangas.
Olha, então aqui eu passei. E eu tava olhando aqui na embalagem, não é miçanga, é tererê. Bom, eu me confundo muito com essas bolinhas, né? Então dá pra fazer também com pérola, enfim, dá pra com aquelas bolinhas de madeira, né? Então dá pra fazer com de várias formas aqui essa correntinha, tá? Então aqui, olha, eu passei 10 e agora aqui eu vou dar sequência, ó, pulando onde eu coloquei o marcador na próxima correntinha. Eu venho aqui na próxima correntinha, olha, eu vou dar uma puxada aqui nesse fio, que ele tá dobrado aqui, olha, tá vendo? É do ponto ainda, ó. Olha, eu puxo aqui, ó, tá? Que eu alonguei o ponto, né? A correntinha do ponto eu alonguei. Então, agora eu venho aqui, olha, na próxima correntinha. E vou pegar esse fio. E vou continuar fazendo baixíssimo. Tá? Aí eu passo por essa alcinha aqui, ó. Pronto. Aí a gente dá sequência de baixíssimo agora aqui pela peça toda. Então, aqui, olha, finalizando, eu faço até o penúltimo baixíssimo, tá? Eu deixo esse último aqui pra gente poder finalizar. Assim como a gente fez lá na base, tá? Então, vou cortar o meu fio. Vou deixar um pedaço pra gente fazer o arremate dentro da peça, pra esconder. E deixar bem preso, bem amarradinho. Olha, puxo o meu fio. Então, agora a gente faz a mesma coisa que a gente fez lá na base. Então, eu venho aqui no meu primeira baixíssimo que a gente iniciou, olha. Dentro das duas alcinhas. E a gente vai passar esse fio aqui pelas duas alcinhas. Agora a gente vem aqui, olha. No centro do penúltimo que a gente fez aqui. Ó, ficando assim, tá? Aqui a gente passa por baixo aqui. E traz pra dentro da peça. E aí aqui a gente pega esse fio, né? Coloca numa agulha de tapeçaria. E a gente vai escondendo esse fio aqui por dentro da peça, tá? Bom, então feito isso, agora a gente vai trabalhar a alça aqui atrás. Então a gente, da mesma forma que a gente encontrou aqui, olha, nosso centro aqui, a gente vai encontrar nosso desse outro lado, tá? Faz a mesma coisa. Então aqui, olha, já coloquei o marcador e aqui eu vou trabalhar pontos baixos. Então eu vou trabalhar aqui, olha, em cima, a gente tem os baixíssimos, né? E a gente tem as alcinhas, as correntinhas dos pontos aqui em cima. Então eu vou trabalhar nessas correntinhas, tá? Então, aí vai depender da espessura, a largura que você quer ir a sua alça, tá? Então aqui eu vou trabalhar 11 pontos. Então aqui, olha, a partir desse, onde tá meu marcador, eu vou iniciar com 5 pontos aqui e mais 5 aqui, ó, depois do marcador. E com esse aqui que tá o marcador, tá? Então eu dividi assim, pra poder ficar bem centralizada a alça. Então aqui eu vou iniciar pegando um pedaço do fio. E aqui a gente vai laçar para fazer nosso primeiro ponto baixo. Assim, tá? E aí, essa sobrinha de fio aqui, ó, a gente já vai prendendo aqui nos pontinhos baixos que a gente vai trabalhar aqui nas alcinhas, tá? Então, aqui a gente vem, olha, nessas correntinhas. E a gente vai trabalhar 10 pontos baixos. Olha, tá vendo que o baixíssimo ele fica aqui, ó, pra fora, tá? A gente vai trabalhar só nas correntinhas de cima mesmo, terminais dos pontos. Então, aqui a gente faz os 10 pontos baixos até aqui. Olha, então aqui, 10 pontos baixos. E lembrando que aquele primeiro que a gente fez, a gente conta como ponto baixo já, tá? Eu vou trabalhar nessa alcinha aqui, ó. Então, aqui eu vou virar. E a gente vai fazer a mesma coisa, a mesma técnica que a gente fez lá na base inicial, tá? A gente já vem primeiro aqui, ó, na primeira correntinha, tá? E já laça fazendo o nosso primeiro ponto, tá? Sem fazer correntinha, ó. A gente vem embaixo da primeira alcinha. E aqui a gente trabalha os 10 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Olha, então aqui, olha, eu venho essa correntinha que a gente fez pra subir, pra fazer o primeiro pontinho, olha. Eu vou entrar nessa alcinha, tá? Vou laçar.
ficar um pouco apertada, mas, olha, eu vou fazer um ponto baixo. Pronto, agora aqui a gente segue a mesma sequência, tá? Trabalhando ponto sobre ponto, girando o trabalho, olha, deixando o fio aqui atrás, e a gente vai trabalhando ponto por ponto. Aqui agora, olha, a gente vai subir até o tamanho que você deseja aí a sua alça, tá? Assim como você pode trabalhar a largura dela, como o comprimento, lembrando que eu vou fazer aqui pra gente dobrar e costurar. Então aqui, olha, já finalizei então aqui a subida da minha alça de mão, tá? Vou passar aqui a medida pra vocês. Olha, ficou com 34 centímetros. Mas ela é dobrada, tá? A gente vai dobrar ela assim, olha. Então, aqui esse tamanho pra mim, olha, ficou excelente. Uma alça de braço, tá? De mão aqui, então ficou excelente esse tamanho pra mim. E aqui agora, eu vou deixar um pedaço do fio pra mim poder fazer a costura, tá? Eu vou fazer a costura aqui. Então, vou deixar uma sobrinha de fio aqui legal. Um pedaço que dê pra mim fazer a costura. Vou colocar numa agulha de tapeçaria e vou costurar aqui. Então, vou puxar aqui o meu fio. Então, aqui, olha, eu vou fazer uma costura bem simples, tá? Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, eu vou unir ponto com ponto, tá? Então, a gente tem 10 pontos na carreira aqui de cima, né? E os nossos 10 pontos aqui iniciais. Então, eu vou vir aqui, olha, onde eu trabalhei meu primeiro ponto, tá? Na alcinha onde eu trabalhei meu primeiro ponto e na minha alcinha desse primeiro ponto aqui. Aí, eu venho, né, pra essa alcinha e venho pro meu outro, embaixo no pezinho, olha, do meu segundo ponto. Passo aqui pra trás. Costura bem simples mesmo de fazer. Aí eu, ó, sair nesse ponto, eu venho no próximo, no pezinho, tá? Trabalhar no pezinho dos pontos aqui, ó, embaixo dos pontos baixíssimos. E saio aqui na minha outra alcinha. Do outro ponto. Então, é só um zigue-zague, ó. Eu venho aqui, aí eu venho pro próximo ponto, tá? Aí eu volto, ó. Bem simples, tá? Venho aqui na última alcinha, olha, embaixo do último ponto. Pronto, e tá pronta a nossa costura, ó. Esse fio aqui é aquele fio que a gente iniciou, tá? A gente pode cortar ele bem rente mesmo, ó. E esse fio aqui, agora eu vou passar ele aqui, ó, por baixo, que eu vou passar ele pra dentro da peça. E eu vou fazer o arremate dele lá dentro. E aqui, olha, eu vou trabalhar escondendo, tá? Então, os arremates é bem simples, bem fácil de fazer. Só a gente ir trazendo, olha, o fio debaixo das alcinhas aqui. Dos pontos. E a gente vai descendo o fio até a gente achar que o fio tá bem seguro. Então, essa bolsa aqui, o ideal é ter uma agulha de tapeçaria pra fazer, tá? Se estiver trabalhando com esse tipo de fio aqui. Porque com uma agulha de crochê mais fina, você desfia muito e você vê que essa trama aqui dos pontos fica bem apertadinho, olha. Então, tem que ser com uma agulha mesmo pra poder fazer o arremate, tá? Aí eu vou escondendo, olha, eu vou descendo até o meio da bolsa mais ou menos, aí depois eu corto o fio, tá? Ó, e a nossa alça ficou assim. Então, aqui pra usar, olha, vai passar aqui por dentro dessa alcinha. Ó, fica bem legal, né?
Então, agora aqui para finalizar minha peça, para me fechar ela de outra forma, olha, eu adicionei aqui argolas articuladas aqui na lateral, tá? Olha, eu fiz a mesma, encontrei aqui o meio da minha lateral, tá? E adicionei 2 argolas articuladas, ó, é bem fácil, é só abrir e encaixar. Eu encaixei aqui nos pontos, ó, com esse mosquitão. Aí, caso você queira colocar o mosquitão e não vá usar argola articulada também, você pode costurar aqui, olha, a alcinha do mosquitão na peça, ou então, quando você estiver fazendo aqui a última carreira, você pode fazer já prender, tá? Passar pelo ponto e prender aqui o mosquitão na lateral, você mede. É uma opção também, tá, gente? E há uma argolinha do outro lado, e você prende o mosquetão, assim. Dá pra... Ou você pode fazer também uma corrente em crochê para fazer uma amarração aqui no meio também, porque eu acho que esse modelo ele é bem legal para usar com esse tipo de fechamento aqui, tá? Aí o legal de você poder pôr argolas é porque aí depois você também pode colocar uma alça de ombro, né? Que aí você pode fazer em crochê, você pode colocar uma alça de correntaria também, que fica bem legal, olha. Então, como a minha argola ali, ela é articulada, olha, eu vou passar essas argolas de correntaria aqui e você pode colocar uma alça de couro também. Então, assim, dá pra fazer bastante coisa diferente aqui. E pra fechar aqui, olha, pra carregar minha alça de mão, a gente passa por essa corrente, que fica bem legal, olha. Olha, vou passar a altura aqui pra vocês. Ela ficou com 17 centímetros de altura, né? E a gente viu que aqui no fundo ela ficou com 20 centímetros. Então, ela até, olha, ficou uma peça bem legal, né? E ela ficou estruturada, tá, gente? Ela não fica uma peça bem mole, não, olha. Fica bem durinha, bem firme. Ficou bem bacana mesmo. Aí você faz aí com o fio da sua preferência também. Aqui a ideia só foi trazer inspiração mesmo pra vocês, tá? Esse mesmo modelinho aqui você pode diversificar aí os fios, tá? Eu gosto bastante de fazer peças em barbante, eu acho super ecológico, eu acho que fica bem legal, bem diferente. Mas aí a gente tem vários tipos de fios aí pra estar trabalhando, tá? Esse fio é um fio 100% algodão, então ele é um fio que tem um toque bem suave, ele não fica desfiando, olha. Dá pra vocês verem aqui, ó. Ele tem uma textura bem legal, então assim, esteticamente fica bem bonita. E ficou bem espaçosa, né? Então fica uma peça bem diferente, né? Bem legal. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!